Boa noite a todos. São 20 horas e 10 minutos. Declaro aberta a 11ª reunião ordinária do Rotary Clube de Copacabana, no período rotário de 2022-2023, solicitando uma saudação à bandeira nacional e demais bandeiras da Panóplia. Sejam todos bem-vindos. Convido o primeiro diretor de protocolo, Francisco Wilson Alves Feitosa, para o protocolo da reunião. Por favor. Boa noite a todas e a todos. Na tribuna, Armando Gomes de Almeida Filho, Francisco Wilson Alves Feitosa, classificação material de construção atacado, para fazer o protocolo desta reunião. Hoje estamos realizando a 11ª reunião ordinária do Rotary Clube do ano rotário 2022-2023, tendo como presidente do Rotary Internacional a companheira Jennifer Jones, do Rotary Clube de Windsor, Roseland, distrito 6.400, Ontário, Canadá. Como governador do distrito 4.571, o companheiro do Rotary Clube de Nova Iguaçu, Luiz Carlos Fávaro. Como presidente do nosso clube, a companheira Zélia Maria de Carvalho. E tendo como lema do atual período, Imagine o Rotary. Nossa mesa presidencial está assim composta: ao centro, a presidente Zélia Maria de Carvalho. À sua direita, o palestrante da noite, Felipe Luiz de Vasconcelos Romão. Professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autônoma de Lisboa. À esquerda do presidente, do palestrante, o José Wilma de Oliveira. À direita do palestrante, José Wilma Fernandes de Oliveira, presidente 2013-2014 do Rotary Clube de Copacabana, que fará a apresentação do palestrante. À esquerda da presidente Zélia, o nosso governador Pedro Loureiro Durão. Ao lado do governador Pedro Loureiro Durão, o nosso eterno governador Cláudio Maurício Zinger. Presidente Zélia, devolvo-lhe a palavra. Muito obrigada, companheiro Wilson. Eu agora vou convidar para o companheirismo o nosso companheiro Robert Nigri. Alô? Boa noite, companheiros. Na tribuna, Roberto Nigri, classificação, roupas femininas, fabricação. Vou anunciar os aniversariantes do mês de setembro, já comemorados. Dia 3, Heloísa Guimarães, esposa do José Otávio. Dia 6, Geni Blanc, esposa do companheiro Stefano. Dia 6 também, Sueli Nigri, a minha própria esposa, que também já comemorou. E a comemorar dia 17, a nossa companheira Olindina Maria Cavalcante Regis. A todos, nossos parabéns. Eu devolvo a palavra à nossa presidente. Muito obrigada, companheiro Nigri.
E agora eu vou convidar a todos para o jantar. Tá? Presidente Zélia, Pois não. perdão, esse protocolo deixou de convidar, de falar aqui, de registrar os convidados. Ah, por favor, então. Ninguém é perfeito, né? Marcos Palermo, convidado do nosso companheiro William. Patrícia Leal, a nossa eterna convidada. Zélia Durão, esposa do nosso governador Pedro Durão. Nossa companheira honorária, sócia honorária. A Maria Lúcia também. Eu, Tique Calazans, Tique. convidado do nosso companheiro William de Oliveira. Barreto Freitas. Tá difícil aqui o nome. Gerson Freitas, esposo da nossa Patrícia. Esse aqui, ó. Esse aqui que você entregar. Ele está falando, senão ele vai. Para ele falar. Aqui tem o nome que está em inglês. Ari Cordeiro Filho, convidado William, advogado. Donzila. Viviane, convidada da nossa companheira Donzila. Zélia, presidente, devolve a palavra. Maria Lúcia Brasil. Maria Lúcia já é nossa sócia honorária também. Muito bem, pessoal. Então vamos lá ao nosso jantar, tá? E eu queria aproveitar e agradecer a todos vocês pelo carinho que vocês tiveram comigo durante a minha ausência. Todo mundo sabe que eu tive que enfrentar um probleminha de saúde na família. E todos foram maravilhosos comigo, tá? Queria agradecer a cada um de vocês pela solidariedade e compreensão. Muito obrigada. E o jantar, mesa presidencial, tem a preferência, por favor. Boa noite a todos e a todas. Palestrante de hoje, ele me foi apresentado pelo meu irmão, querido irmão Marco Palermo, que já conhece o professor Felipe já de algum tempo. O próximo palestrante vai ser o Marco Palermo, que ele vai preparar uma palestra boa também para a gente. E o nosso palestrante é o doutor professor Felipe Romão, doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Coimbra, presidente da Câmara de Comércio de Portugal, Atlântico Sul, professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autônoma de Lisboa e investigador integrado do Observatório de Relações Exteriores. Da mesma instituição, professor convidado da Universidade ORT do Uruguai, consultor para internacionalização de empresas, comentador de política internacional na televisão e rádio públicas de Portugal, rádio e televisão de Portugal. Ao nosso palestrante, professor Romão, a palavra é sua, professor. Muito obrigado.
Havana, na pessoa da sua Presidente Zélia Maria de Carvalho, este convite que me foi feito. Agradecer, evidentemente, ao meu amigo Marcos Palermo, que tive o prazer de conhecer no Rio Grande do Sul há quase 10 anos, e depois tive a oportunidade de aprofundar o convívio com ele quando ele passou por Lisboa num período da sua investigação no exterior. Eu gostava também, evidentemente, de dizer que estou muito contente por estar, muito feliz por estar aqui no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Como comentávamos há pouco, é uma cidade que faz parte do imaginário coletivo dos portugueses da minha geração. Professor, pode encostar mais. Desculpa, ok. É uma cidade que faz parte do imaginário coletivo dos portugueses da minha geração, graças à TV Globo e às telenovelas da TV Globo que passavam na televisão portuguesa. E ver esta avenida faz parte de todas essas memórias que são importantes para nós. Uma breve apresentação do trabalho que estou a desenvolver, sobretudo naquilo que me traz aqui para falar convosco hoje, que é da relação Mercosul e União Europeia. É um tema que eu tenho desenvolvido no âmbito da minha atividade académica, mas também da minha atividade como consultor e com trabalho com empresas portuguesas que têm como objetivo vir para a América do Sul ou investir ou exportar ou até muitas vezes, ou por vezes também importar, porque o comércio externo faz justamente da compra e da venda de bens e de serviços. Desse ponto de vista, deste projeto que a Câmara de Comércio, que começámos em 2015, um projeto piloto com o Uruguai, na altura trabalhando no Uruguai, depois começámos a trabalhar com o Chile, com a Argentina, e no período a haver alguma coisa do meu português, porque eu hoje fui atendido aqui num restaurante e falaram comigo em espanhol. E eu disse, mas eu sou de Portugal. E ele disse, muito bem. E eu disse, não, eu sou de Portugal. Em Portugal também se fala português. E ele disse, de onde é que vem o português? Boa ideia, muitas graças. E pronto, continuou a falar comigo depois. Portanto, foi aqui, acontece, eu sei que é um português diferente, mas é um português e a língua é a mesma. Este mapa está um bocadinho desatualizado e peço desculpa por isso, tem a ver com a Venezuela, que neste momento está suspensa do Mercosul, mas estes são os espaços de cooperação ou de tentativas de integração económica na América Latina. E eu costumo dizer aos meus alunos, costumo dizer às pessoas que me ouvem, que no caso da América Latina, aqueles que tentaram fazer as coisas de uma forma mais simplificada, sem grandes estruturas, sem grandes aspirações, foram aqueles que conseguiram ir mais longe nos processos de integração, ou pelo menos de cooperação económica aprofundada. E nós temos uma instituição na América Latina, que é a Aliança do Pacífico, que abarca o Chile, o Peru, a Colômbia, o México, que funciona bastante melhor e tem mais estabilidade ao longo do tempo que o Mercosul. Porquê é que isto acontece? Na minha ótica, por duas razões. Em primeiro lugar, porque os países da costa pacífica têm mercados mais pequenos e eram menos desenvolvidos, portanto estavam mais abertos ao comércio exterior. Os países da costa atlântica, nomeadamente o Brasil e a Argentina, o Brasil por ser um mercado maior, a Argentina por ter tido um grande grau de crescimento económico e desenvolvimento até os anos 50, tinham aspiração a ser potências e fecharam mais os seus mercados e, como tal, tornaram-se mais protecionistas. Historicamente, há governos que tentam quebrar esse protecionismo, mas há bloqueios à quebra do protecionismo. Estamos a assistir isto neste momento do Mercosul. Há neste momento dois países fortemente empenhados numa abertura ao exterior, o Brasil e o Uruguai. Esses dois países, o Paraguai em parte, esses dois países estão bloqueados por duas razões. Em primeiro lugar, neste momento é a Argentina que está a bloquear a abertura do Mercosul ao exterior, fruto dos seus constrangimentos internos. Por outro lado, aquilo que é o grande passo da abertura do Mercosul ao exterior, que é o acordo com a União Europeia, está a ser bloqueado não só pela Argentina, mas também na Europa, pelos franceses, pelos holandeses, pelos austríacos. Porquê? Porque há concorrência entre aquilo que produzem os europeus e aquilo que é produzido aqui na parte mais a sul da América do Sul. Isto tem a ver, na minha opinião, com o clima. Porquê é que não há problema em assinar um acordo de livre comércio entre a União Europeia e a Colômbia e o Peru, por exemplo? Porque aquilo que é produzido na Colômbia são culturas agrícolas
que não são produzidas na Europa, nos climas temperados. Portanto, aquilo que é produzido e aquilo que existe produzido em climas tropicais, digamos assim, e o Brasil também tem clima tropical, mas também tem clima temperado, aquilo que é produzido em climas tropicais não se produz na Europa. Como tal, a Europa abre as suas fronteiras às bananas do Equador, às bananas da Colômbia, às bananas do Peru, aos abacaxis, ou o que seja, e estes países abrem às maçãs portuguesas, abrem aos outros produtos, porque há uma certa complementaridade. Agora, quando nós começamos a falar de um clima que, apesar das safras alternadas pelos invernos, em que há uma concorrência clara entre, por exemplo, França e a Argentina, ou o Brasil, ou o Uruguai, ou até o Paraguai, os franceses, que são os grandes campeões do proteccionismo, vão, como é evidente, fechar-se a essa abertura ao exterior. Portanto, não é difícil para a União Europeia assinar um acordo com a CARICOM, com o CARIFORUM, nas Caraíbas, com a América Central, abarcando as Honduras, Nicarágua, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, mas vai ser difícil, como é evidente, assinar com o Mercosul. Porque o Mercosul tem clima temperado, porque o Mercosul tem, ainda por cima, um desenvolvimento em alguns destes países que nos torna um concorrente direto de países da União Europeia, como é o caso de França, por exemplo. O que é que isto tem que ver? Isto tem que ver, sobretudo, da forma como é que se constrói o Mercosul e como se constrói a União Europeia. O Mercosul constrói-se a partir de 1991, com o Tratado de Assunção, à sombra de um projeto europeu, olhando para um projeto europeu num contexto de fim de Guerra Fria, mas o projeto europeu tinha-se criado dentro da complementaridade. Portanto, esta lógica de concorrência também existe dentro do próprio Mercosul, o que explica as suas dificuldades de funcionamento. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, os europeus, os franceses e os alemães sobretudo, muito estimulados pelo dinheiro do Plano Marshall e pelos Estados Unidos e pelo receio que a União Soviética alargasse toda a Europa, constroem um projeto de integração porque as suas economias são de certa forma complementares. A economia francesa é mais agrícola, a economia alemã tem uma propensão e uma aceleração industrial maior. Também do ponto de vista económico e político há uma complementaridade. O de Gaulle tenta fazer de França novamente uma grande potência. Os alemães sabem que não podem vir a ser uma grande potência senão económica, porque estão alvo de um mecanismo de soberania limitada pelas asneiras que tinham feito durante os anos 30 e até 1945. Então isso funciona como complementaridade. Quando olhamos para o Mercosul, não há complementaridade entre a Argentina e o Brasil. Ambos têm uma aspiração de potência, obviamente que o Brasil nem se compara com a Argentina em termos de dimensão, mas a Argentina tinha uma aspiração de ser uma potência regional. Veja-se a Guerra das Malvinas, veja-se a propensão expansionista da ditadura argentina, que não existe no regime militar brasileiro, ou na ditadura brasileira, nem noutras da região, mas existe na Argentina essa ideia de criação de potência que é complementar, que rivaliza e não complementa a situação brasileira. Portanto, o Mercosul avança aos solavancos e avança inclusivamente fazendo algo que os europeus nunca fizeram, tentando avançar para processos políticos quando os económicos ainda não estavam fechados. Só se avançou para um processo político na Europa depois do económico estar muito aprofundado. Só aparece a União Europeia em 1991-92, quando a Comunidade Económica Europeia já tinha atingido uma série de objetivos. Portanto, aí começa a avançar na política, porque já há um cimento tão grande na relação económica que isto permite avançar na política. No Mercosul tenta avançar em passos políticos quando as coisas não estão ainda suficientemente sólidas do ponto de vista económico. Agora, olhando para isto, há aqui uma realidade política que bloqueia uma realidade social, uma força social enorme. São estes dados. A União Europeia é o primeiro parceiro comercial e investidor no Mercosul. Obviamente aqui Espanha tem um peso muito importante, porque é uma potência que sempre, depois do seu processo de democratização, foca muito o seu trabalho nos países latino-americanos, sobretudo em dois setores, serviços e dentro dos serviços na banca. Vejamos o peso que o Santander e o Banco de Bilbao Vizcaya têm nos países latino-americanos de fala espanhola. O Santander está na Argentina, está no Chile, o BBVA está na Colômbia,
o Santander, como banco de investimento, também está no México, também está no Equador, o BBVA, normalmente há aqui uma certa complementaridade. Veja-se, por exemplo, a Telefónica, que comprou as companhias de telefones de uma série de países da região durante os anos 90 e início dos anos 2000. E veja-se a Ibéria, por exemplo. A Ibéria faz lembrar, quem já foi a Madrid por ao Terminal 4, faz lembrar uma velha companhia colonial, porque as ligações à noite em Madrid intercontinentais, 80% delas são para a América Latina. Há 2 voos por dia para Buenos Aires, 2 voos por dia para a Colômbia, 2 voos por dia para o México. Portanto, Espanha contribui muito para este papel. Portugal tentou contribuir em tempos, aqui com o Brasil, com operações que foram péssimas para Portugal, uma das quais a compra a questão da troca da Vivo pela Oi, em 2007, 2008. Outra situação foi a compra das oficinas da Varig pela TAP. Houve um conjunto de situações que os governos portugueses impulsionaram, tentando imitar a lógica dos espanhóis, mas olhemos para a Espanha, que é o maior dos países de língua espanhola, em termos económicos. Olhemos para Portugal, que não é de longe o maior dos países do ponto de vista económico de língua portuguesa, porque esse papel é desempenhado pelo Brasil. Portanto, nesse sentido, há aqui um conjunto de passos que são mal dados. Mas, mal ou bem, fica a União Europeia como o primeiro parceiro comercial e investidor no Mercosul. Depois, a União Europeia, por outro lado, o segundo maior parceiro comercial de bens, porque no primeiro caso temos incluídos também os serviços. Já teve um peso maior. Há uns dias o presidente brasileiro falava, o ministro da Economia brasileiro falava com algum desprezo da situação francesa. Eu, se pudesse aconselhar um membro do governo brasileiro, não o faria, porque a União Europeia atua em bloco, e se os franceses se aborrecerem, os alemães se calhar também se aborrecem. Portanto, há ali uma certa integração que eu acho que por vezes não é bem entendida do lado de cá, é que de facto a União Europeia, do ponto de vista comercial, funciona em bloco. E se alguém quiser impor algum bloqueio, a União Europeia impõe-no como um todo. Portanto, França não se representa só a ela como parceiro comercial. É parte de um todo muito maior que é a União Europeia. E é assim, do ponto de vista do comércio de mercadorias, é assim que nós devemos olhar para a União Europeia. Porque aí, Portugal não pode assinar um acordo como o Uruguai está a tentar assinar com a China, dentro do Mercosul. Portugal na União Europeia não pode assinar um acordo, ou França, à parte da União Europeia. As Constituições não o permitem. Hoje em dia, o direito da União Europeia é parte da Constituição dos Estados-membros da União Europeia. Portanto, não há cá ideias de fazer acordos comerciais paralelos. Isso não existe. Pelo que França não vale só como França. O Mercosul é, por outro lado, um parceiro muito menos importante para a União Europeia, porque é um parceiro também que é mais pequeno, tem menos Estados, tem um PIB per capita menor, tem menos pessoas e é o 11º fornecedor de bens da União Europeia. Em 2021, no entanto, as exportações eram mais ou menos equilibradas e importações dos dois lados. 45 mil milhões de exportações da União Europeia para o Mercosul, 43 mil milhões do Mercosul para a União Europeia. Perdão por duas coisas, os dados que apresento são de exportações a partir de Portugal ou da Europa, porque são dados que eu recolho de lá, e não uso bilhões, uso mil milhões, porque no português de Portugal o bilhão é 1 milhão de bilhões. Portanto, só para clarificar essa questão. O que é que esta é uma questão que continua a existir e que tem a ver com os problemas que são sempre apontados em relação à América Latina e que também aqui se aplicam. Essencialmente, o Mercosul exporta para a União Europeia produtos sem valor acrescentado. E este é o problema endémico da América Latina, que já foi levantado por autores de esquerda como o Galeano, por autores de direita como a Escola de Chicago. Este é o problema endémico da América Latina. Continua a exportar para fora do bloco produtos sem valor acrescentado. Ou seja, até se exportam carros do Brasil para a Argentina, ou do Brasil para o Paraguai, mas para fora do bloco, para a Europa, continuam a ser produtos sem valor acrescentado. Logo, a variação é em função do preço das matérias-primas. Por isso é que nós tivemos uma primeira década de 2000 que foi espantosa, com a Argentina a crescer 7 ou 8% ao ano, a recuperar aquilo que tinha perdido com a crise de 2001, 2002, e depois, à medida que os preços das matérias-primas vão caindo, começa a sentir-se automaticamente uma crise
no país. Porque é que neste momento toda a gente fala da crise argentina e que a Argentina está muito mal, mas a Argentina este ano já exportou 40 mil milhões em matérias-primas. Porque com a crise na Ucrânia, os cereais argentinos, como os brasileiros, como a energia, como o gás, como tudo, subiram o seu preço. Agora, é algo que não é controlado pelos próprios produtores. Por outro lado, quando olhamos para a União Europeia, vemos o percurso inverso. Máquinas e aparelhos, produtos químicos e farmacêuticos, equipamentos de transporte, tudo isto com valor acrescentado. Portanto, este continua a ser o grande desequilíbrio que existe entre as duas regiões e mesmo assim, mesmo havendo esta disparidade de valor acrescentado, a União Europeia dá-se ao luxo de não querer determinados produtos e pôr barreiras arancelárias, alfandegárias em cima desses produtos. Quando olhamos para os serviços, o desequilíbrio aí é muito maior. 17.200 milhões em serviços da União Europeia para o Mercosul exportou apenas 7.700 milhões de euros em serviços. Isto é ano 2020, que é um ano muito atípico, mas é os últimos valores que a União Europeia disponibiliza no seu site. Por outro lado, em boa medida, graças ao peso espanhol, que falávamos há pouco, a União Europeia é o maior investidor estrangeiro aqui na região, tendo passado de 2000 para 2020 de 130 mil milhões para 330 mil milhões. E agora, para estreitar um pouco a nossa conversa, olhar aqui para Portugal. E para Portugal nós vemos, 2021, o impacto que esta questão das matérias-primas está a ter, e teve nos últimos anos, entre Portugal e o Brasil. O Brasil cresceu brutalmente ao nível do que exporta para Portugal, essencialmente exporta produtos primários, a energia ocupa aqui um peso importante, o petróleo, obviamente, e as importações portuguesas continuam consideravelmente, as exportações portuguesas bastante estabilizadas e até em queda essa que se acentuou, como é evidente, em 20 e 21. Qual é que é o grande problema de tudo isto? O grande problema de tudo isto é a enorme dificuldade que há em implementar o Acordo União Europeia e Mercosul. E depois de todo o barulho que foi feito em 2019 em torno do acordo, o acordo não vai entrar em vigor. Às vezes a Comissão Europeia, a representação da União Europeia no Uruguai, pediu-me uma vez, no meio da pandemia, para participar num seminário online sobre o acordo União Europeia e Mercosul. E eu disse-lhes, isto não vai funcionar. Não o seminário, mas o acordo. E eles disseram, mas não pode dizer isso. Não posso dizer isto, mas estou-me a pedir para quê? Não, porque isto é para nós desbloquearmos e convencermos a sociedade que isto é possível. Não é possível. Não é possível porque existe essa lógica de concorrência. A questão da Amazónia para os franceses é importante do ponto de vista da imagem e da forma como projetam a sua mensagem e teoricamente terão razão nas questões que colocam, mas se não houvesse uma exigência que há por parte dos franceses de não querer que comecem os produtos agrícolas do Mercosul a entrar na União Europeia sem barreira alfandegária, tenho algumas dúvidas que o presidente francês se preocupasse muito com a questão da Amazónia. Infelizmente, porque eu acho que ele se deveria preocupar de uma forma honesta. Mas não é esse o ponto. O ponto é que quando surge a Comunidade Económica Europeia em 1957 para 58, os franceses entendem, os norte-americanos dizem, bem, nós temos que pôr os alemães na jogada. A Alemanha tinha sido fundada na forma de duas repúblicas, dois estados, como sabem, um é a RFA, os dois em 49, a RFA do lado ocidental, que juntava as áreas, as zonas francesa, britânica e norte-americana, e a RDA, a zona soviética. E os americanos fazem muita pressão. Porquê? Porque a Alemanha era um potente e continua a ser um potente económico depois da Segunda Guerra. Acelerou num crescimento económico brutal, tinha recursos humanos excelentes, e quando nós vamos ver, morreram muito menos alemães do que morreram polacos, checos, russos ou soviéticos. Morreram muito menos alemães, porque a Alemanha consegue reconstruir-se, tinha capacidade industrial instalada, os ocidentais não destroem essa capacidade industrial, e a RFA em 10 anos é uma potência económica, e os norte-americanos querem inseri-la na NATO, inserem na NATO em 1955, e depois querem que ela seja um ator económico relevante. E vão dizer o quê? Mas tem que se dar com os franceses, porque nós não podemos ter aqui um foco no Ocidente
com dois atores à luta, quando temos um inimigo externo muito mais perigoso, que é a União Soviética. E então, o que é que dá-se ali uma negociação, uma barganha, no fim de contas, em que os alemães dizem, os franceses dizem, ok, eu abro as minhas portas aos produtos industriais alemães, mas a Alemanha vai abrir as portas aos meus produtos agrícolas. Só que como França subvencionava a agricultura, o que França vai fazer é dizer, vamos criar uma política na Comunidade Económica Europeia de subvenções. Ora, sendo que França tinha um peso muito maior do que a Alemanha, na prática o que a França está a dizer é, eu quero que a Alemanha subvencione a minha agricultura. Feche a comunidade ao exterior e não permita a entrada de produtos agrícolas do exterior, a não ser com uma barreira alfandegária grande, e vamos estimular a produção interna através de subvenções. É por isso que 1 litro de leite em Portugal custa 55, 60 cêntimos, agora com a inflação 70 cêntimos de euro no supermercado. No Uruguai, que é um grande produtor de leite, custa $1, $1,50. Porquê? Porque há uma política de subvenções que se chama Política Agrícola Comum. E os franceses aprofundaram e aprofundaram o estilo da Política Agrícola Comum, que não é apenas uma política financeira, é também ao nível de um grau de exigência fitossanitário gigantesco. Portanto, se a União Europeia assinar, se o acordo do Mercosul e a União Europeia entrar em vigor, deixa de haver camembert feito no Brasil ou na Argentina, deixa de haver vinho, champanhe feito no Uruguai, deixa de haver todas essas coisas, porque vai ter que se aplicar um conjunto de regras de denominação de origem que protege as origens europeias e que evidentemente vai ser imposto àquele que é o parceiro mais fraco, que é o Mercosul. E esta é também uma das razões pelas quais os argentinos têm estado a resistir a tudo isto. Portanto, dito de outra forma, e para não vos aborrecer muito mais, a questão é justamente esta. A União Europeia e o Mercosul têm um conjunto de realidades complementares, concorrenciais, aliás, que faz com que aqueles que possam vir a ser afetados pela entrada em vigor desse acordo sejam os grandes focos de resistência a essa entrada em vigor. Algo que nunca se viu com os outros acordos, porque já vamos na negociação do segundo acordo entre a União Europeia e o México, vamos na negociação do segundo acordo entre a União Europeia e o Chile, por exemplo. Recentemente assinou-se um acordo de segunda geração da União Europeia com o Japão. Portanto, tudo aquilo que não representa um risco para atores e para as economias de alguns destes atores, e França é muito protecionista e tem um papel importante aqui, tudo aquilo que não representa um risco avança. Tudo aquilo que representa um risco vai permanecendo indefinidamente. Ao qual se junta o facto de uma desvantagem para o Mercosul, é que no contexto europeu, mesmo com a emergência de partidos radicais à direita e à esquerda, continua a haver uma lógica de algum consenso das políticas internacionais. Portanto, nós sabemos que, à partida, a probabilidade de, em França, na Alemanha, em Itália, até ao momento, mesmo governos como o italiano, que já teve um partido de direita radical no poder, há sempre uma certa continuidade na política europeia. No Mercosul, cada vez que há uma mudança para um dos lados, tudo muda, tudo vem, desentendem-se, entra a Venezuela, sai a Venezuela, suspende o Paraguai, volta a entrar o Paraguai, e isso não confere estabilidade e não confere, sobretudo, uma atuação em bloco. E aí, quando nós olhamos, para terminar, quando olho para a União Europeia e para o Mercosul, eu penso na União Europeia como uma matilha bem organizada. Uma matilha, pode ser de lobos, eu sei que as matilhas são de lobos, mas pronto, uma alcateia, a alcateia que é dos lobos, desculpem. Vejo como uma alcateia bem organizada, ali, a atuar em bloco, a atuar de uma forma coordenada. E quando olho para o Mercosul, vejo um rebanho de ovelhas completamente descoordenado e dependente do pastor de cada ovelha naquele momento. Portanto, isto confere uma vantagem enorme àqueles que, na parte europeia, bloqueiam isso. Mesmo para terminar, como é que nós fazemos isto a nível de trabalho de Câmara e a nível de trabalho que é importante com aqueles que gostam de Portugal, que gostam dos serviços portugueses, dos produtos portugueses, do país e do Brasil em Portugal? É
tentando encontrar um espaço para os produtos brasileiros em Portugal, o nome do Brasil em Portugal e para os produtos portugueses aqui também. E este é um grande desafio, é um desafio enorme, porque falávamos há pouco que aqui um dos senhores dizia-me que 60% do vinho de cá era chileno, há pouco falávamos disso. É chileno porque o Chile tem barreiras, para já está muito perto, tem barreiras muito baixas do ponto de vista alfandegário. A Argentina é um país do Mercosul, também há de pôr bastante vinho aqui. No entanto, há uma coisa importante. É um dos países, juntamente, isto é curioso, com a Colômbia, onde se vê mais vinho português. Vou a qualquer restaurante e há vinho português. Isto é sinal que mesmo com a barreira, e na Colômbia ela não existe, com a barreira alfandegária, há uma identidade portuguesa, tal como com o azeite, por exemplo, que é forte e que é bem acolhida por um mercado tão grande como o brasileiro. Portanto, é justamente nesses espaços que nós temos que entrar para conseguir dinamizar e potenciar esta situação, independentemente de quem esteja no poder, independentemente de se nos agradar mais ou menos, porque as relações entre Estados estão acima dessa situação. E nós tivemos, podemos ter tido presidentes que gostaram muito de Portugal, há 20 ou há 30 anos, presidentes que gostavam muito de Portugal, presidentes que se manifestam com maior indiferença, ou presidentas que se manifestam com maior indiferença em relação a Portugal, mas o facto é que as relações e a sociedade permaneceu, continuou e continua a existir isso, e é bom que o ator privado esteja independente do que seja o capricho político de cada momento. Muito obrigado e estou à disposição para avançar. Muito obrigada, professor Felipe. Bom, se alguém aí quer fazer perguntas, eu acredito que vai ter muita gente querendo falar e o Ilhami vai começar a conduzir aí o pessoal. Vinhos, como Fala mais perto, eu acho que eu não estou ouvindo. pegando os vinhos como exemplo, né? O senhor falou que a União Europeia trabalha em bloco, né? Juntos. Como isso funciona em relação ao produto português? Como, apesar dessa atuação em bloco, nós conseguimos, por exemplo, facilitar a entrada dos vinhos portugueses? Te falo isso porque a minha família tem uma loja de vinhos e os prediletos são os portugueses, não são os chilenos nem os argentinos. Então, de fato, tem um gosto, né, um apreço pelos produtos, por exemplo, pelo vinho. Mas como isso pode ser feito apesar dessa atuação em bloco da União Europeia, por exemplo? Muito obrigado. Com comunicação e com produtos de qualidade. Porque nós temos, em primeiro lugar, Portugal, os vinhos enfrentam um problema sempre. Enquanto o Chile tem uma marca país, enquanto a Argentina tem uma marca país, no Chile isso é muito evidente. O Chile trabalha ao vinho, se não tiver aqui nenhum chileno, o Chile trabalha ao vinho como se trabalha uma cerveja industrial. Eu já cheguei, enquanto nós em Portugal, as cadeiras e os bancos dos cafés são patrocinados por cervejas. Normalmente ou é Super Bowl, ou Sagres, como cá a Brahma também patrocina. O Chile tem um caso, tem as bodegas Concha e Toro, que tem o Cacilheiro del Diabo, e conseguem, aquele produto vende tanto em termos de volume e tem uma notoriedade tão grande que lhe advém do facto do Chile, há 20 e tal ou 30 anos, quando decidiu empreender pelo mercado do vinho adentro, começou a vender-se como um país. Portugal tem 12 ou 13 regiões demarcadas, por exemplo. Só pensarmos isto, um país com 92 mil km² tem 12 ou 13 regiões demarcadas, com regras próprias. Algumas regiões têm regras mais duras, como a do Douro, que é a primeira região de vinhos demarcada do mundo, mas começou com o vinho do Porto. Só para vos dar um exemplo, enquanto os argentinos fazem sobretudo vinhos, e os chilenos monocastas, Malbec na Argentina, sobretudo, Carmener no Chile, Taná no Uruguai, em Portugal 90% dos vinhos são multivarietais. Mas depois cada região demarcada diz que tem que haver um X de percentagem de uvas autóctones daquele vinho. Portanto, um vinho que saia, um vinho do Douro, para ter a denominação de origem, tem que ter X de origa nacional, por exemplo.
mesmo comparando com a Espanha, que também tem regiões, grande parte dos vinhos da Rioja, que são a principal região espanhola, são feitos com uva tempranillo. Em Portugal isto não acontece, é uma proliferação enorme de regiões, de castas, que permite haver produtos de grande qualidade, com preços acessíveis, mas não permite que cada produtor tenha uma enorme dificuldade em projetar a sua marca, porque há uma concorrência gigante e a sua produção é muito limitada. E isto dificulta, exceto os casos do Casal Garcia, do Mateus Rosé, que são vinhos que hoje foram vinhos que foram importantes para Portugal durante muito tempo, mas hoje o consumidor de vinho, o consumo de vinho já não se compadece com o Mateus Rosé, não é? É cada vez mais exigente. Mas isto dificulta muito. Eu trabalho com um dos sócios que tenho, faz muitas feiras de vinho aqui no Rio de Janeiro, vem com a AEP, já vem com várias entidades, e conhece bem aqui o mercado, o shopping da Zona Sul, Pão de Açúcar, tudo isso. E diz-me que é surpreendente como o vinho português tem tão bom acolhimento. Portanto, como é que isto se combate? Assumindo que o vinho português vai ter sempre um preço, em média, mais alto do que o chileno ou do que o argentino, porque a Argentina está aqui ao lado e o Chile também, e não há barreiras alfandegárias como existe com Portugal, nem fitossanitários sim, mas com o Mercosul não tanto, para o argentino não se aplica tanto. Mas comunicando essa qualidade, essa variedade e indo ao encontro deste gosto. Agora, do ponto de vista fiscal, não se pode fazer nada. Portugal não tem qualquer margem para assinar um acordo com o Brasil, para começar a dizer eu abdico de X%, ou o Brasil abdica de X% do imposto que é pago sobre a importação de vinhos portugueses. Não pode fazer isso, porque Portugal está, se o Brasil fizer isso com Portugal, tem que fazer com a Espanha, com a Itália, com a Alemanha, com todos. Portugal perdeu a soberania em matéria de mercado de comércio exterior. Não tem soberania. Os países da União Europeia não têm soberania. Há uma revisão constitucional que é feita em 1992, que se chamaria aqui uma emenda constitucional, em que Portugal abdica para o Tratado de Maastricht e para as instituições europeias, sobretudo para a Comissão, para o Conselho, para o Parlamento mais tarde, abdica da sua soberania e diz, a partir de agora, são estas instituições que vão dizer o que é que nós fazemos nestas áreas. Por isso, só se consegue atuar de uma perspectiva comercial e não de uma perspectiva, enquanto país, de chegar a novos acordos para diminuir a carga fiscal. Pronto. Professor, obrigado pelas informações. Embora um pouco rápidas, não dá tempo de digerir tudo. Mas eu queria fazer um pequeno comentário. Muitos brasileiros admiram muito a solidez do sistema financeiro europeu, e alguns anos atrás nós tivemos um problema gravíssimo, eu inclusive, com a falência do Banco Santo Espírito. Eu queria saber se esse desaparecimento do banco tem alguma coisa a ver com algum problema de importação ou exportação mal sucedida. Não, o Banco Espírito Santo faliu por má fé e por trambique dos seus sócios. Aquilo era um banco que era gerido face ao que é hoje o sistema bancário europeu, no qual Portugal está inserido. O banco era gerido de uma forma no mínimo amadora, protegendo os interesses da família que detinha o banco, e esta família, estes gestores basicamente enganaram o sistema financeiro. Portanto, garantiam que determinados produtos tinham uma solvência que não tinham, garantiam, eu vou-lhe dar um exemplo, há duas entidades, há o Banco Espírito Santo e há o Grupo Espírito Santo. O Grupo Espírito Santo era o conglomerado de empresas da mesma família do banco. E havia um conjunto de aplicações, de produtos derivados de aplicações financeiras, que dependiam do valor das empresas do grupo. E estas empresas do grupo, depois, eram sobrevalorizadas para os produtos financeiros terem um valor que na prática não tinham. Portanto, o que é que acontece? O governo português, num ato de coragem, na altura, no contexto da crise das dívidas soberanas, em que Portugal já estava com uma série de dificuldades e estava com um programa de resgate
do Fundo Monetário Internacional, do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia, teve que deixar cair aquele banco. Portanto, não o deixou cair ao ponto de falir e de o encerrar, ou seja, não desencadeou os mecanismos de salvaguarda, de garantia, do fundo de garantia nem nada, mas deixou cair aqueles produtos financeiros que tinham risco e que tinha sido comunicado aos clientes que tinham risco de perda de capital. Portanto, tudo isso acaba por cair. Desse banco, os ativos nocivos, entre aspas, portanto, aqueles ativos tóxicos são transferidos, são mantidos nessa entidade bancária e, entre aspas, na porta ao lado, cria-se uma entidade que se chama Novo Banco, que fica com os ativos. E desta forma conseguiu-se salvaguardar o interesse dos milhões de depositantes que havia no banco. Depois esse banco recentemente foi privatizado, está num fundo norte-americano neste momento, mas Portugal, o fundo de garantia e, portanto, como tal o Estado português, teve que pôr cerca de 4 a 5 mil milhões de euros para garantir esse banco, que à partida, se tudo correr bem, serão pagos a 50, 60 anos. O grupo Shampoo de Luna? Não. O Grupo Espírito Santo. Ele financiou o árbitro e não pagaram. Ele fez um cambalache lá que a própria tia, o Salgado, que era presidente, fez. Eu sei porque a minha filha é casada com não o Salgado, Espírito Santo Figueiredo, Andréia Braga. Doutor Felipe, professor, parabéns pela sua palestra. A única falha dela é que não tem aqui 500 pessoas para ouvirem, porque ela tem contexto e informação para muita gente. Eu tenho o senhor falou aí com relação aos incentivos da agricultura francesa, e de certa maneira europeia, mas principalmente francesas, há muito tempo, porque trabalhava com trigo e eu sentia que os incentivos da França mexiam no mercado internacional. Mas eu tenho uma curiosidade, o senhor que conhece essa história econômica da Europa. A Europa, até 1960, vamos dizer assim, conviveu principalmente França, Alemanha, Portugal, Espanha, Inglaterra, de certa maneira, viveram das colônias africanas. Um sistema de absoluto domínio, exploração, abandono intelectual, abandono de educação. E como é que a Europa já se livrou da perda dos resultados que tinha com a África? Olha, mantendo a dependência, aí vou ter que voltar a citar um autor de esquerda, neste caso vou ter que voltar a citar o Galeano, mantendo a dependência económica com esses territórios e mantendo regimes. Vejam o que está a acontecer em Angola, não querendo entrar aqui por questões mais polémicas. Angola, como sabem, obtém a sua independência de Portugal em 75, começa a Guerra Civil. Esta Guerra Civil mantém-se até 2002, até haver eleições livres em 92. A UNITA, que começou a deixar de ser apoiada pelo Ocidente e pela África do Sul, do Apartheid, no final dos anos 80, não reconhece o resultado. O MPLA, ao que parece, ganham mesmo as eleições. Recomeça a Guerra Civil. Em 2002, e reparem, à medida que a UNITA desaparece e que o MPLA se mantém como partido de governo em Angola, dá-se um caso curioso, que é o governo português, que na altura era de direita, que historicamente, do ponto de vista ideológico, sempre tinha estado mais alinhada com a UNITA, começa a apoiar o MPLA. Portanto, apoia o MPLA na prática corresponde, é quem faz o Estado angolano. Em 2002 a UNITA mata o Jonas Savimbi e a UNITA perde de vez. E nós temos até hoje um regime do MPLA que agora recentemente, estou francamente convicto, não está aqui nenhum embaixador nem cônsul de Angola, que perdeu as eleições, mas que houve uma golpada para manter o MPLA no poder. E Portugal, nem os outros países europeus abriram a boca para tentar apurar se houve ou não uma fraude eleitoral. E o mesmo que acontece aqui, acontece nos territórios franceses. Repare, quando há uma tentativa de golpe de Estado nos territórios da África Ocidental que foi francesa, nos territórios, não, desculpem, nos Estados
soberanos, que fizeram parte da África Ocidental Francesa, hão de reparar que França, que o único local onde França ainda é uma grande potência com capacidade de projeção de força quase imediata, é nesses territórios em África. Hão de verificar. França não projeta força no Médio Oriente, não projeta força na Indochina, tem muitos traumas com a Indochina, como é evidente. No norte da África há um certo desprezo, porque é a antiga potência colonial, mas há uma série de líderes da África Ocidental que recorrem à França como uma espécie de guarda pretoriana, que são as forças especiais francesas. Porquê? Porque os interesses estão todos lá. As empresas francesas estão lá e o próprio sistema internacional assume, a comunidade internacional assume que aqueles territórios têm ali uma certa limitação à soberania. O franco continua a haver francos. O franco ocidental, que está indexado ao euro, é uma herança da colonização francesa. É uma união monetária que existe na África Ocidental. Como tal, os territórios perderam-se do ponto de vista político, mas do ponto de vista económico, a dependência que ficou lá. Quando termina é interessante, o Nasser no Egito, nos anos 50. O Nasser é eleito presidente do Egito, é escolhido presidente do Egito. Ou autoproclama, não sei como é que chega ao poder no Egito nos anos 50. Mas entregam-lhe um país em que o canal está nas mãos de franceses e de ingleses, o canal de Suez, e em que uma série de empresas de recursos energéticos também estão nas mãos de ingleses e de franceses. O que é que ele faz? Arrisca numa guerra para nacionalizar o canal. Porquê? Porque França e Inglaterra, no caso, o Reino Unido saiu do Egito, sim, descolonizo, mas manteve lá o principal ativo do Egito, que era o canal, manteve-o nas mãos de uma empresa anglo-francesa. A mesma coisa vai acontecer com as empresas petrolíferas. E isto acontece um pouco por todo o mundo. Portanto, há descolonização, de facto, mas não há uma efetiva descolonização do ponto de vista económico. E isto não tem nada a ver com discursos marxistas, não, porque mesmo do ponto de vista do liberalismo económico, são situações que são uma anomalia. Não pode deixar de ser uma anomalia uma tentativa de perpetuação do monopólio. Muitas vezes falamos de economia de mercado. A economia de mercado não é pura e simplesmente ter as empresas nas mãos dos privados. É ter as empresas nas mãos dos privados e os recursos produtivos, mas em que haja concorrência. Para que é que eu quero uma empresa monopolista de eletricidade privatizada se não houver concorrência? Este é um tema, é um debate importante. Eu sou pela economia de mercado, não sou pelo capitalismo monopolista, obviamente que não. Portanto, até desse ponto de vista, a manutenção dos laços coloniais através da posse viola o mais elementar do que seria o livre comércio internacional. Parece-me a mim. Portanto, essa é a resposta. Portugal foi navegando, teve um trauma muito grande com a perda. A questão é que Portugal perde as colónias em 75, em 74 a Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, São Tomé e Cabo Verde em 75. A questão é que o trauma da perda das colónias é compensado pelo fim do trauma da guerra colonial. Portanto, a manutenção daquelas colónias estava a ser pesada já para Portugal, porque Portugal era um país, na altura, com 7 milhões de pessoas, ou 8 milhões de pessoas, pobre, era um dos países mais pobres, se não o mais pobre da Europa Ocidental, e tinha uma guerra em 3 frentes. Estava a disputar uma guerra em 3 frentes, e a frente mais próxima era na Guiné-Bissau, a 4.000 quilómetros. E isto estava a ceifar uma geração. O meu pai era da geração de que, por acaso, não tinha cunhas, não sei se dizem em português do Brasil, não tinha favoritismos, nada. Uma pessoa de classe média conseguiu entrar na recruta para a engenharia, porque tinham-lhe dito que se ele fosse para a engenharia conseguia ir adiante a sua ida para a África. Ele estudou, ficou em segundo do curso de acesso, entrou na arma de engenharia e deu-se o 25 de Abril e ele pôde participar. Mas se não tivesse havido o 25 de Abril, teria ido para a África necessariamente. E como ele mais de 1 milhão de jovens foram para a África, das quais morreram 10 mil pessoas e vieram dezenas de milhares de traumatizados, estropiados, tudo mais. Portanto, o fim
o fim dessa guerra acaba por compensar o trauma do fim das colónias. Doutor Felipe, a China está gostando de comer carne vermelha. Isso significa que ela está comprando muita soja. O Brasil é o maior produtor mundial de soja. Paraná e Santa Catarina não estão na Amazônia. São o segundo e o terceiro maior estados produtores de soja do Brasil. Entendeu? A Europa, o leite, o queijo, a manteiga, a carne que o europeu come, a soja vem de onde? Brasileira? Não é. Desculpa. Soja que alimenta o gado, é isso? Não é da Ucrânia, não? A soja que alimenta o gado? Veja bem, o queijo, a manteiga, a carne consumida pelo europeu é produzido a partir da soja, que é a ração para o gado. Ok. Entendeu? Então, essa soja está vindo de onde? Não sei O dizer. Brasil é o produtor mundial. Mas é possível que venha do Brasil também. É possível que venha. A Ucrânia são cereais, sobretudo. São cereais, é trigo, não é? Trigo, exatamente. Poderíamos, por aí, começar a incrementar, porque nós temos condição de abastecer o mercado europeu de soja, apesar das subvenções todas. Eu acho que seria um caminho para a gente... Talvez quando começarem a faltar os produtos na Europa que vêm daqui, repare, muito subtilmente, houve alguns movimentozinhos, agora durante em agosto, uma tentativa de dar um empurrão maior ao Tratado da União Europeia e Mercosul. Houve. Porquê? Porque começa a haver, com a crise ucraniana, com o aumento dos preços, com a China a comprar muita coisa, isso começa a existir. Não houve movimentos maiores, mas o facto é que, em português, não sei se cá também se diz, que a necessidade aguça o engenho. A necessidade aguça o engenho. Isto é um provérbio em português, não é? A necessidade aguça o engenho. Nós estamos a ver neste momento os Estados Unidos a comprar petróleo à Venezuela. E estamos a ver a Venezuela, que de repente bateu no fundo do poço, e começa a haver entre a economia paralela, que acho que deve representar mais de metade da economia daquele país neste momento, a economia paralela, o afluxo de dólares de venda de petróleo, o fracasso total da experiência e da tentativa de erguer o Juan Guaidó como presidente da Venezuela. A Venezuela começa a reentrar. Portanto, às vezes as circunstâncias difíceis podem aguçar e podem permitir esse desbloqueio. Concordo? E atenção à carne, que está cada vez mais cara. Os uruguaios neste momento estão encantados, porque estão a vender carne a preços astronómicos aos chineses, que compram uma maior parte da produção de carne de pasto uruguaia neste momento. E daí que o presidente Lacalle esteja a tentar assinar um acordo paralelo fora da esfera do Mercosul, porque é mais fácil a um país do Mercosul fugir ao Mercosul do que um país da União Europeia fugir à União Europeia. Se um país da União Europeia foge à União Europeia, arrisca-se a ter um imbróglio como o do Brexit, e é que o Reino Unido nem estava no euro. Se estiver no euro é uma catástrofe. É uma catástrofe na Argentina. Atenção. Portanto, o Uruguai o que está a ver é que com esta guerra Brasil-Argentina e com esta dificuldade de implementar acordos de haver consensos no Mercosul para estabelecer acordos com o exterior, o Uruguai está a negociar acordos de livre comércio com outros países. Isto aparece todos os dias no El País Uruguaio ou no Observador, que são os dois jornais uruguaios. A capa da parte económica é sempre sobre o que eles chamam TUC, TLC, Tratado de Livre Comércio com a China. É um tema que está na ordem do dia. Professor, muito obrigado pela bela palestra,
queria dizer que todos aqui queriam fazer perguntas, mas infelizmente o tempo é muito curto. Inteligência mais curta. Mas foi uma bela palestra e agora a nossa presidente vai continuar aí. Bem, foi um espetáculo de palestra mesmo. A pergunta que eu teria que fazer para ele, com a pergunta do Claudino, acabou sendo respondida. Eu queria exatamente falar sobre a soja, a quantidade de produção que nós temos, né? E o alimento enfim, o agronegócio do Brasil. Mas foi muito bom, adorei. Eu aposto que todo mundo aqui também gostou e, como o próprio Antenor disse, precisava ter um público maior. Mas, de qualquer maneira, valeu demais. Nossa, foi maravilhoso, aprendi demais. Saí daqui um pouco mais sábia. Muito obrigada, professor. Eu queria lhe passar aqui o certificado, tem? Eu cheguei, eu me deu feitosa para protocolo para pegar você. Ah, tá aqui. Eu não estava enxergando porque a mesa também é quase da cor. Acidentes mordiam você, Exatamente. Aqui, professor Felipe, muito obrigada. Obrigado. Vamos aqui para ter uma foto. Muitíssimo obrigada. Bom, e aqui nós vamos encerrando a nossa reunião. Muito obrigada a todos que vieram, tá? Muito obrigada, professor Felipe. E encerramos aqui. Uma salva.